os holofotes para si. A manchete de Raniele Veloso, Ari. Arthur Lira altera a tramitação e a anistia a golpistas do 8 de janeiro vira um sonho distante. Manobra garante apoio do PT a candidato lançado hoje por ele à presidência da Câmara. Raniele. Exatamente. O presidente da Câmara escolheu o primeiro dia de retorno efetivo depois das eleições municipais aqui no Congresso Nacional. Ele convocou logo cedo, às 7 horas da manhã, toda a imprensa para esse anúncio que ele faria por volta das 10. E ao lado de líderes ali do PP, o doutor Luizinho, do MDB, Isnaldo Bulhões, que queria ser candidato também, tinha nomes do PL, ele fez esse anúncio de apoio a Hugo Mota, líder do Republicanos aqui na Câmara. O nome que surgiu ali da lanterna foi o último nome que apareceu, mas que ganhou a preferência do PT de Lula ao PL de Bolsonaro. É um deputado jovem, mas já está no seu 4º mandato. E de acordo com Lira, durante o seu discurso de quase 7 minutos, ele é o nome da convergência. E o PT, claro, de Lula, deve fazer ali um apoio oficial a Hugo Mota na próxima semana. Mas isso se o PL da anistia não avançar aqui na casa, e Lira também já sinalizou o tema do nosso próximo assunto, mas vamos ver a parte em que Lira anuncia esse apoio oficial. Todos os deputados que se colocaram e se colocam nessa disputa possuem plena legitimidade para pretender a cadeira que temporariamente ocupa. Jamais caberia a mim, presidente da Casa, entre iguais, cessar as legítimas pretensões de quem quer que seja ou obstar o projeto político de um outro parlamentar. No caso, e como todos sabem, Elmar Nascimento e Antônio Brito, mais do que colegas de parlamento, são verdadeiros amigos de vida. Com eles, tal como com todos os parlamentares, mantive um diálogo aberto, franco e, sobretudo, leal. E a todos fiz apenas um único pedido: viabilizem-se junto às deputadas e aos deputados, pois sem convergência não há governabilidade. E sem governabilidade sofre o país e sofre a população. E depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. E vocês prestaram atenção que ele citou ali o nome de Elmar Nascimento, que até então era o candidato preferido por Lira, né? Até 2 meses que tudo isso mudou. E também o Antônio Brito, junto com o Elmar Nascimento, os dois, nessas últimas semanas das eleições municipais, percorreram várias cidades em que o PT tinha candidato no segundo turno para declarar apoio aos candidatos da sigla e tentar ali atrair também um apoio para uma candidatura própria, mas eles não conseguiram. Isso aí. Bem, o Lira fez o anúncio do candidato dele, Hugo Mota, mas fez casado com uma decisão que agradou o PT, que foi jogar para as calendas gregas, como se dizia antigamente, quer dizer, jogar para um futuro incerto e não sabido a decisão sobre a anistia aos golpistas do 8 de janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça ia votar hoje, já em caráter terminativo, já ia votar, depois ia para plenário e já ia seguir. Porém, o Lira manobrou e criou, quer dizer, e disse que é necessária, pela complexidade do tema, ser criada uma comissão especial, que depois os partidos vão ter um tempo para indicar os nomes. E isso é inviável de acontecer ainda esse ano, Raniele? Pois é, inviável. Pelo menos é o que a gente escuta aqui nos corredores da Câmara dos Deputados. Porque quando se cria uma comissão, é um sinal de que aquele assunto vai ficar na gaveta por um tempo
e aí provavelmente só será discutido no ano que vem, quando outro presidente vai assumir. Inclusive, o Hugo Mota falou agora há pouco aqui na Câmara, em uma coletiva do Republicanos, que fez questão ali de ter o seu momento também com o candidato escolhido por Lira para anunciar o Hugo Mota. Ele disse que não é conveniente misturar as eleições da Câmara dos Deputados com o projeto de lei da anistia. Também mandou o seu recado, não deve votar, de fato, por enquanto. E ele também falou que enxerga o PL, o partido de Bolsonaro, ao seu lado, sim, numa composição da mesa. Mas vamos ver o momento em que Lira fala que criou essa comissão especial. A decisão foi tomada ontem à noite. Vamos ver. Pela sua companhia também deve ser com a chamada Lei da Anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Também nessa temática é preciso buscar, como tudo que a gente faz aqui, a formação de eventual convergência de texto. Olha, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline Detoni, se pronunciou agora há pouco. Disse que a anistia é uma prioridade para ela e para tantos brasileiros que anseiam liberdade e a justiça, e disse que continua com a convicção de que será aprovada e não descansará enquanto esse PL não for aprovado. Vamos ver, ela está batendo aí de frente com o atual presidente da Câmara, que a gente sabe que tem um poder muito grande aqui na casa. E o Hugo Mota, uma última colocação que ele fez durante essa coletiva agora há pouco aqui na Câmara, ele engrandeceu ali o presidente da sigla, o Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, que era até então candidato, e abriu mão para Hugo Mota. Ele disse que à frente da presidência da Câmara, ou seja, ele já está se considerando o próximo presidente da Câmara, vai ter uma responsabilidade maior e vai colocar ali em destaque também a sigla do Republicanos. Vamos lá, professor. Política, ela se explica, nada é por acaso. O Lira aproveitou aí a fragilidade dos extremistas na eleição de 2 turnos, né, de 24. Nos 2 turnos, a extrema-direita não foi bem. E aí aproveitou para jogar a anistia para escanteio e consolidar o candidato dele. Exato. Fez o que é legítimo em política. Isso não tem nenhuma ilegitimidade. É legítimo fortalecer o seu candidato, Hugo Mota, e sempre em política você tem de chegar a um consenso. Para chegar a um consenso é necessário fazer, evidentemente, precede acordo. E um acordo, você tem de ver o que está em jogo dentro das normas constitucionais. Ele considera, nesse sentido correto, que essa tramitação não é adequada nesse momento e desta forma. Agora, essa senhora que preside a Comissão de Constituição e Justiça é uma piada, ela está fazendo isso para a bolha dela, né? Não, efetivamente, isso não vai ter efeito nenhum, presumo. O ano que vem é uma outra história, e não há razão histórica, política, para uma anistia. A anistia, ela só ocorre, e ocorreu ao longo da história brasileira, principalmente, quando foi momentos de ruptura, e que era necessário acertar contas com o passado. Não é o caso do golpe de Estado fracassado de 8 de janeiro de 2023. Portanto, realmente não cabe anistia, que é conturbar ainda mais o clima político no Brasil. Então, nesse sentido, o presidente Arthur Lira está fazendo o que é legítimo na política. O Francis, Hugo Mota sai muito à frente de Elmar Nascimento ou Antônio Brito? Amadeu, eu acredito que os líderes partidários, ali tanto do União Brasil, quanto do PSD e do Progressistas, devem caminhar para um consenso em torno do nome
do Hugo Mota, do Republicanos, e especialmente o Progressistas de Arthur Lira e Ciro Nogueira, o que inclusive conversei hoje com o presidente nacional do PP. E a outra questão que engloba essa escolha do Hugo Mota também pelo Progressistas, porque o Progressistas está em negociações com Republicanos para uma federação, e depois dessa eleição da Câmara e do Senado, o Ciro Nogueira me disse que vai sim voltar a tratar sobre essa federação com Republicanos. Então o poder vai continuar com o mesmo grupo. Amadeu, ele sai muito à frente e deve ser eleito presidente da Câmara. Ele já fala como presidente porque sabe que tudo já está bem encaminhado. Apoliana. Eu acho que o grande ponto é que beijos também Bolsonaro, né? Isso mostra toda a fragilidade do ex-presidente, que era o principal interessado nesse projeto de anistia. Então, o Lira sinaliza claramente que o Bolsonaro agora vai ter que negociar com o próximo presidente da casa, já que ele empurrou essa anistia lá para frente. É quase um rest in peace, né? Descanse em paz. Mas descanse em paz. Para o projeto da anistia, né? RIP. E então, é uma escanteada no Bolsonaro muito bonitona. Tá? Não, essa aí... Não, aprendi com